Senhor, irmãos, aqui é o pastor Jacques, a palavra de Deus aberta em Efésios capítulo 4 e no versículo 17, que vai nos dizer assim, preste bem atenção, irmãos. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há nele e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, aqui que Paulo vai chamar os efésios para que venha ter uma vida de santidade, uma vida cristã de santidade na presença do Senhor. Aí ele começa aqui dizendo assim no versículo 17: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Paulo ele vai aconselhar os efésios para que não venham andar conforme as pessoas erradas, os gentios daquela época. Que andavam na vaidade da sua mente. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim, preste bem atenção, irmãos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo falando aos romanos, irmãos, vai nos dizer assim que para andar na renovação, transformado pela renovação do vosso entendimento, da sua mente, dos seus pensamentos, para que venha experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que palavra tremenda, irmãos. Se nós analisar esta palavra e começar a meditar o que Deus ele tem para nós, Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? O que Ele quer que nós façamos? Qual é a direção dele para a nossa vida? Nós temos que estar renovado no nosso entendimento, para que nós venhamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós vimos, irmãos, que uma vida de santidade cristã, ela gera renúncias. Coisas que não agradam a Deus não podem estar sobre nossas vidas. E como que nós vamos saber, pastor? É através, irmãos, nós ter o Espírito Santo de Deus, nós estar na vontade de Deus para a nossa vida. É nós estar buscando a cada dia uma mudança no nosso caráter, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso falar, caminhar, no nosso agir, no nosso pensar. Nós ter na nossa mente ela sendo renovada para aquilo que era bom, para aquilo que é agradável a Deus. Para que nós venhamos experimentar coisas magníficas, soberanas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, irmãos, Ele vai nos alertar para que nós venhamos ter a mente dEle, para que nós venhamos estar na direção dEle conforme o querer e a vontade dEle. E aqui vai dizer assim, que experimenteis qual seja a boa, olha só, irmãos, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós venhamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós muitas vezes falamos que Deus ele é rico, Deus ele é bondoso, Ele é misericordioso. Se nós soubermos tudo isso, nós temos que aprender e experimentar qual seja a boa, a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E nós, assim, nós venceremos na sua vontade, no seu querer, quando nós começamos a experimentar. Aí no 3, Romanos 12, 3, vai dizer assim, porque pela graça
que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo. Ó, não pense de si mesmo. Por quê, irmãos? O coração do homem é enganoso. Não pense de si mesmo, né? Além do que convém, antes pensem com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí, irmãos, nós voltando lá em Efésios, ele vai dizer assim, ó, para que nós não viemos andar conforme andam os outros gentios que não estão na presença de Deus. O mundo, irmãos, ele traz uma moda que não é do cristão. O mundo, ele apresenta para ti tudo aquilo que a carne, ela ama, ela gosta. O mundo nunca vai trazer para você, as coisas do mundo, aquilo que vai agradar a Deus. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Nem tudo é de Deus. Nem tudo que brilha é ouro. Então, irmãos, nós temos que experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer assim, ó, que como os gentios, eles andavam na vaidade da sua mente. Isso, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Eles andavam ao contrário daquilo que Deus queria. Eles andavam conforme eles queriam, não conforme a palavra de Deus. Eles andavam contramão das coisas de Deus. E nós cristãos, nós andamos contramão das coisas do mundo. Não podemos se igualar ao mundo. Por isso que nós temos que ter uma vida separada, uma vida cristã de santidade. Ah, quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, não é que não vai fazer nada. Separar as coisas boas da ruim. Saber aquilo que Deus se agrada. Para que nós venhamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Presta bem atenção. Separados da vida de Deus, no 18, né? Como eles andam. Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Pode falar para eles que eles nunca aceitam. Eles só acham que eles estão certos, mas as coisas de Deus estão erradas. Fala em se separar das coisas do mundo, eles não querem, porque entrou no coração, entrou a vaidade, entrou os costumes mundanos, eles não têm como mais separar, né, daquilo que Deus ele quer que seja, né, para trazer uma vida de santificação e pureza. Aí 19 vai dizer assim, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda impureza. Para cometerem toda impureza, sair do propósito de Deus. A palavra de Deus vai dizer bem assim, irmãos, ó, que a amizade do mundo ela é inimiga de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aí se nós olhar lá em Salmos 1, irmãos, nós vamos relatar algo muito interessante. Se você puder ler Salmos 1, você vai ver que palavra tremenda. Aí vai dizer assim no 20, mas vós, eu e você, não aprendeste assim a Cristo. Nós não aprendemos assim para andar na impureza. 21, se é que tendes, olha, preste bem atenção, se é que tendes ouvido, vírgula, e nele fossem ensinados, vírgula, como esta a verdade em Jesus. Como esta a verdade em Jesus. Por isso que nós temos que aprender aquilo, irmãos, que Deus ele quer. Nós temos que acabar com aquela historinha, irmãos, que muitos vêm e dizem assim, não faz mal, não tem nada a ver. As coisas de Deus, ela é separada do mundo, irmãos. As coisas de Deus, ela vai nos trazer refrigério para a nossa alma. As coisas de Deus, irmãos, ela vai trazer alegria. As coisas de Deus, ela vai trazer, irmãos, algo que fica na nossa alma. Que fica, irmãos, para que nós venhamos desfrutar as coisas agradáveis a Deus.
Mas vós não aprendeste assim a Cristo, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Lá atrás nós estávamos no pecado, mas agora nós estamos na luz, nós estamos na direção de Deus. Então, a partir, irmãos, que nós estamos na presença de Deus, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós deixamos o engano, a impureza, as coisas mundanas de lado e viemos para Cristo verdadeiramente. Aí no 23 ele vai dizer assim, para nós terminar, irmãos, com esta meditação nesta manhã. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos renovei no espírito da vossa mente. 24. Acompanhem, irmãos, Efésios em 3:24 agora. E vos revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, olha só, deixai o quê? A mentira e falai a verdade. De cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele vai dizer assim, irais e não pequeis. Não se ponha um sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então, irmãos, vamos prestar mais atenção na palavra de Deus, naquilo que Deus quer. Vamos meditar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar a santidade, vamos buscar mudança de vida, vamos buscar renovo para nós, irmãos, porque nós estamos num tempo onde que Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Onde que Deus, Ele quer trazer um renovo, Ele quer trazer uma purificação, Ele quer usar, irmãos, os seus filhos na sua presença. Então vamos buscar a sua presença ainda mais, vamos se colocar verdadeiramente para que Ele venha nos abençoar grandemente e que nós vamos experimentar verdadeiramente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus te abençoe. Fique na presença do Senhor. Eu quero orar por você nesta manhã, que Deus Ele venha estar te dando força nesse dia, nessa semana, que você venha estar na presença do Senhor com força, virtude, poder, autoridade, porque Jesus Ele nos deu autoridade e poder para expulsar todos os tipos de demônio, enfermidade, para nós irmãos, colocar a mão sobre os enfermos e ser curado. Então vamos ficar com a palavra do Senhor, irmãos. Eu quero orar por você neste dia. Oramos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança essa vida, o qual o Senhor está, Senhor, assistindo este vídeo, ouvindo, Pai, que a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua presença venha estar sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, que venha haver restituição, que venha haver fortalecimento, Pai, que esta vida ainda mais venha poder, Senhor, se colocar na Tua presença, Pai, e despertar o dom que há, Senhor, nela, Pai. Desperta, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Eu abençoo a cada um, Senhor. Obrigado por mais este dia na Tua presença, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, irmãos. Se inscreva no canal,